Bem, amigos, de volta com vocês aqui no nosso curso intermediário, o nosso módulo intermediário do curso de Conhecimentos Bancários 2015, e nós vamos agora desvendar um mistério, né? Sempre que eu digo isso, nos cursos presenciais ou nas palestras, alguns alunos levantam as pálpebras, as sobrancelhas professor, Caixa Econômica não é banco? Não. Não, teoricamente não, ok? Embora funcione como banco na prática. E aí, a gente precisa explicar ao aluno, porque se a prova do concurso que ele vai fazer for uma prova mais rebuscada, mais profunda, certamente ela poderá bater nessa questão, tá? Bom, para que alguma empresa financeira seja banco, a gente já falou, ela será banco quando ela tem aquela característica básica, que é captar de agentes superavitários e emprestar a agentes deficitários. Então, emprestar ou financiar. Então, mas as características particulares de cada um que a gente viu. Então, todos os bancos, os tipos de banco estudados até agora, todos os tipos de banco estudados até agora, tinham as suas características peculiares, mas não fugiam dessas características gerais, ok? Não fugiam dessas características gerais, ok. A Caixa Econômica, ela também, a título de exceção, a gente viu, né? Quando eu coloquei para vocês ali, recebe depósito à vista livremente movimentáveis, que é característica principal dos bancos comerciais. Aí nós vimos exceções, uma delas a Caixa Econômica, ok? Nós vamos mostrar primeiro um slide onde nós temos aqui as características das caixas econômicas, que são também característica dos bancos comerciais. Exemplo, captam recursos de agentes superavitários e os empresta aos deficitários. Na verdade, característica geral de qualquer banco, né? Por isso que a Caixa Econômica é popularmente considerada um banco. Entendeu? Então, a Caixa Econômica ela é popularmente considerada banco porque ela possui, na sua essência, as características gerais de um banco. O problema é que, na sua essência, ela também possui características peculiares, e isso na essência dela, peculiares de Caixa Econômica e não de banco. Professor, agora ficou complicado. Tudo bem, para ficar mais didático, entenda. Característica das caixas econômicas. Observe que eu coloquei nessas duas características, eu coloquei um ponto de exclamação, para mostrar para você que essas características aqui são características de quaisquer, são características de banco. A primeira, característica de quaisquer bancos, que é captar recursos de agentes superavitários e emprestar ou financiar os deficitários. A primeira é uma característica de qualquer banco, lembra? Qualquer tipo de banco. A segunda é uma característica de bancos comerciais e de bancos múltiplos com carteira comercial, mas que tem a Caixa Econômica como exceção. Recebem depósito à vista livremente movimentáveis. É possível abrir conta corrente numa Caixa Econômica, inclusive com talão de cheque, etc. Ok. Mas aí, você deve estar percebendo que eu estou me referindo à Caixa Econômica de forma indefinida, como se houvessem várias caixas econômicas. Observe que eu disse para você, olha, receber depósito à vista livremente movimentável é característica de banco comercial ou de banco múltiplo com carteira comercial, mas, devido à exceção, é também característica de uma Caixa Econômica. Então você pode pensar, puxa, tem várias? Ok? O país já teve várias caixas econômicas, várias mesmo. Digamos assim, Bahia tinha Caixa Econômica, salvo engano, Pernambuco também. Então tinha Caixa Econômica da Bahia, Caixa Econômica de Pernambuco, Caixa Econômica do Estado de São Paulo, ok? Então havia várias caixas econômicas. A que subsistiu, que continuou, a que permaneceu, foi a Caixa Econômica Federal. A Caixa Econômica Federal
do governo federal é que continuou. As caixas econômicas estaduais, não sei de nenhuma que ainda se encontre em funcionamento, todas já se acabaram. E aí, hoje, fica difícil entender que Caixa Econômica não é banco, pelo fato de termos apenas uma Caixa Econômica a nível federal, né? Só temos uma Caixa Econômica, não temos mais as caixas econômicas estaduais, então só temos uma Caixa Econômica que é do governo federal, e aí fica difícil entender, já que ela funciona como banco, já que ela apresenta essas duas características e já que essas são as características mais conhecidas popularmente, e aí as pessoas não conseguem entender bem a diferença. Então nós vamos mostrar agora qual é a diferença. É que as caixas econômicas, elas tinham funções que os bancos não possuíam. Por exemplo, as caixas econômicas, vamos remontar aqui ao passado, né? Voltar no tempo, aí algumas décadas, vamos voltar aí 100 anos no tempo, melhor dizendo assim, um século, e aí você verá que, para ficar melhor, 130 anos no tempo aí, vamos voltar à época da escravidão, né? A escravidão, 130, 140 anos aí, onde a gente já tinha, ainda havia a escravidão, mas já havia algumas leis que favoreciam a libertação, como a lei sexagenária, né, que libertava os escravos, chegavam aos 60 anos, lei do ventre livre, que tornava livre os escravos, filhos de escravos, os nascidos filhos de escravos se tornavam livres, e assim por diante. Bom, e ainda assim, aquele escravo de ganho que batalhava e conseguia comprar sua carta de alforria, ok? Muito bem. As caixas econômicas, elas tinham a peculiaridade de receber pequenos depósitos a prazo, lembra? De receber pequenos depósitos a prazo. Então, caixas econômicas abriam conta de poupança para escravos, por exemplo. Então, tinha essa primeira característica que a diferencia de bancos, é aquela questão de auxiliar as pessoas mais pobres, auxiliar pessoas que estavam marginalizadas pela sua sociedade, no caso de escravos, por exemplo, a guardar as suas economias. Uma segunda característica é a questão do penhor. Então, as caixas econômicas praticavam o penhor, a Caixa Econômica Federal, teoricamente, ainda pratica, embora eu acredito que a procura seja bem pequena hoje, a demanda, mas a Caixa Econômica, teoricamente, a Caixa Econômica Federal ainda pratica o penhor. Então, o que é o penhor? Você tem uma joia e aí você precisa de um dinheiro emprestado, você penhora aquela joia, dá aquela joia como garantia do empréstimo, ok? E você pega o dinheiro, se você não pagar, a Caixa Econômica vai ficar com aquela joia, fazer um leilão dela para poder tentar reaver o dinheiro que foi emprestado para você. Então vamos às características que são peculiares, são próprias de caixas econômicas. Essas aqui vão dizer, olha, não se trata de um banco, trata-se de Caixa Econômica. Tradição de abrigar as economias das classes menos favorecidas. Então as caixas econômicas, elas abrigavam as economias das classes menos favorecidas. Até hoje, se você que está me assistindo mora no interior, em cidades pequenas, até hoje você ainda deve ouvir aí a seguinte expressão por parte das pessoas mais idosas. Olha, fulano colocou um dinheirinho na caixa. É engraçado, muitas vezes o fulano nem colocou na Caixa Econômica. Muitas vezes o fulano depositou em outro banco. Muitas vezes a poupança dele é em outro banco. Mas o pessoal mais idoso, acima de 60 anos aí, de cidades pequenininhas, muitos deles ainda têm a Caixa Econômica, ou a Caixa, né, como o local onde se guarda as economias. Mesmo minha cidade, Teixeira de Freitas, na Bahia, é uma cidade já com 140 mil habitantes, quase 150 mil habitantes, e próxima do litoral, próxima de cidades maiores,
Mesmo em Teixeira de Freitas, a gente ouve muito isso, pessoal mais idoso dizer assim, olha, fulano decidiu guardar um dinheiro na Caixa. E quando a gente pergunta, vai mais fundo saber onde é, ele guardou, na verdade, em outro banco, não foi na Caixa Econômica. Até pouco tempo atrás, se entendia que poupança era apenas na Caixa, quando, na verdade, praticamente quase todos os bancos comerciais trabalham com a poupança em si. Né? Não estou falando de poupança no sentido geral, que é o ato de guardar, é o ato de gastar menos do que ganha e poupar aquele excedente. É poupança no sentido de conta de poupança, uma conta de poupança, ok? Muito bem. Segunda característica, tradição de emprestar em pequenas quantias, inclusive sob penhor. Na verdade, como a gente vai estudar aqui, a gente vai falar mais sobre a Caixa Econômica Federal em si, tem uma aula aqui sobre Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, Banco da Amazônia e Banco do Nordeste, teremos uma ou duas aulas aqui sobre os bancos federais, e aí vocês vão perceber que as caixas econômicas, justamente derivando aí dessas características peculiares delas, as caixas econômicas foram muito utilizadas pelos governos para poder para dar prosseguimento aos seus planos sociais, às suas decisões que favorecessem a sociedade, os mais carentes. Então, bolsa isso, bolsa aquilo que a Caixa Econômica paga, o Fundo de Garantia, o FGTS, aí já a Caixa Econômica Federal e assim por diante. Então, lá ao estudar a Caixa Econômica Federal, nós vamos falar um pouco mais sobre isso, ok? Muito bem, pessoal. É isso aí. Você percebe agora que Caixa Econômica não é banco. Embora hoje, a Caixa Econômica Federal, que é a Caixa Econômica que prevaleceu, que continuou, que sobreviveu até os nossos dias, ela tem as funções de banco, mas também ainda tem, por tradição, as suas funções que eram dignas, peculiares de caixas econômicas, na época das caixas econômicas estaduais. Ok? É isso aí. Parece desnecessário, mas não é. Você pode utilizar, inclusive, esse conhecimento histórico em redações, tá? Se o seu concurso cobra redação e a redação, de repente, vier falar sobre banco, sobre pequenas quantias, está na moda isso, inclusive, empréstimos pequenos, microcrédito, poupança, guardar, poupar, né? Isso não sai da moda, poupança. Então, de repente, você pode se deparar com uma questão de redação, com um tema de redação num concurso para banco e você depender desse conhecimentozinho, desse histórico que ajuda tanto a compreender a diferença entre caixa econômica e banco, como ajuda também você a ter essa base de conhecimento histórico para poder argumentar bem numa possível redação com esse tema. É isso aí, espero vocês na próxima aula. Até lá!